Nós somos carentes, gente. Nós somos carentes. Não vamos brincar com essa história, não. Vamos levar isso a sério. Vamos tocar em pessoas. Salmo 110. Salmo 110. Versículo 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Vou dar a versão brasileira, que diz assim: o teu povo oferece-se voluntariamente no dia do teu poder, em trajes santos. Do seio da aurora vem o orvalho da sua mocidade. Pai, eu quero te pedir que o Senhor fale conosco pela tua palavra. Só o Senhor sabe fazer isto. No nome de Jesus. Amém. A tentação no deserto revela uma profunda diferença entre o poder de Deus e o poder de Satanás. Satanás tem o poder de compelir, de deslumbrar, de forçar a obediência, de destruir. A humanidade aprendeu muito desse poder e os governos recorrem sempre a esse estoque de poder violento. Os seres humanos podem forçar outros seres humanos a fazer praticamente qualquer coisa que eles queiram. O poder de Satanás é externo e é coercivo. O poder de Deus, pelo contrário, é interno e não coercivo. Este poder, às vezes, pode parecer fraqueza. Em sua obrigação de transformar gentilmente de dentro para fora e em sua inflexível dependência da escolha humana, o poder de Deus pode parecer uma espécie de abdicação, fraqueza. Como todos os pais e todos os amantes sabem, o amor pode tornar-se impotente se o ser amado decidir não recebê-lo. Deus não é nazista, disse Thomas Merton. De fato, não é. O mestre do universo se tornaria uma vítima impotente diante de um pelotão de soldados num jardim. Deus se tornou fraco por um único motivo: permitir que os seres humanos escolhessem livremente o que fazer com ele.
Søren Kierkegaard escreveu sobre o leve toque de Deus. A onipotência que pode fazer sua mão pesar muito sobre o mundo também pode tornar-se seu toque tão suave que a criatura recebe a independência. Concordo que às vezes eu gostaria que Deus tivesse uma mão mais pesada, uma mão de ferro. Minha fé sofre da liberdade excessiva, de excessivas tentações a descrer. Quero um Deus que me domine totalmente, que supere minhas dúvidas com a certeza, que me dê provas definitivas de sua existência. Eu quero um Deus que seja realmente material. Quero um Deus que assuma um papel mais ativo nos afazeres humanos em minha história pessoal. Por que Deus deve ficar de braços cruzados? Quero respostas rápidas e espetaculares para minhas orações. Quero cura para os meus doentes, proteção e segurança para os meus entes queridos. Quero um Deus sem ambiguidades. Um Deus para o qual eu possa apontar em benefício dos meus amigos céticos e que eles saiam crentes. Quando alimento esses pensamentos, reconheço em mim mesmo um eco leve e vazio do desafio que Satanás fez a Jesus 2000 anos atrás. Deus resiste a essa tentação agora, como Jesus resistiu a elas na terra, preferindo um estilo bem mais lento, bem mais suave, bem mais leve. Um Deus que não usa pé de cabra. Eu gosto desse Deus. Esse Deus que não faz ninguém segui-lo por obrigação, nem por medo. Um Deus que nos atrai. Quando a gente fracassa, Ele abaixa, lava pé. Um Deus que não fica de bico emburrado lá no céu, porque a criatura resolveu pisar na lama. Um Deus que não tem preferência por raça, tipos, mas que cheira a gente, que tem cheiro de gente. Eu sei que o presidente Figueiredo preferia o cheiro dos cavalos. Como muita gente prefere o cheiro dos cachorros, Deus prefere o cheiro de gente, porque quando Ele veio descer a essa terra, Ele desceu como gente, de carne e osso. Me assusta o meu coração predileto por certos tipos de pessoas que tenta forçar os relacionamentos e não vê que, para Deus, Ele enxerga cada um na sua onipotência como algo bem querido. Esse texto diz que há uma voluntariedade. Apresentar-se-á voluntariamente. Eu não acredito em voluntarismo. Presta atenção. Minha vontade já nasceu corrupta por causa do meu pecado. Eu não queria Deus.
eu nunca iria querer a ele. Não há, diz a Bíblia, nenhum homem que o busque, nenhum sequer. Todos se desviaram. Não há quem busque a Deus. Você concorda com isso ou não? Há quem procure coisas que Deus tem, mas a Ele, não. Foi Deus que nos buscou, não foi? Lá no Jardim do Éden, vocês não veem isso? Deus, o homem, logo que ele se percebe nu, ele procura uma moita, se esconde, começa a fazer a sua vestimenta de folhas, fingindo que ele está escondido agora, que Deus não está vendo. Mas Deus vai atrás do homem. A pergunta, Adão, onde estás, do ponto de vista ontológico, isto é, do ponto de vista do ser de Deus, ela é inadmissível. Por quê? Se ele é onisciente, por que ele ia perguntar, Adão, onde tu estás? É uma pergunta sem nenhuma razão. Mas se você olha do ponto de vista psicológico, Adão, onde você está, não era que Deus precisasse saber onde Adão está, era que Adão precisava saber onde é que ele tinha se metido. Porque Deus não vai ficar retido por pecado de ninguém. Não é o seu pecado, nem o meu pecado que vão imobilizar Deus e vão mantê-lo distante de nós. Mas eu não o queria e não iria querê-lo nunca, se ele não tivesse me querido a ponto de, pelo seu espírito, convencer-me do pecado. Este convencimento é uma vitória onde um é vencido no outro. Convencer. É uma vitória compartilhada. Eu perco um tanto e você vai perder outro tanto e nós vamos nos encontrar no lugar da encarnação. Você quer ser Deus, eu quero ser homem. Eu quero tirar de você essa atitude de arrogância, de autossuficiência, de não me querer, já que eu te quero. E eu não te quero provisoriamente, eu te quero eternamente. Assusta-me um Deus que não tem amor sob medida, nem com prazo de vencimento demarcado na caixa. O amor que ele tem é um amor eterno. E incondicional. A gente fala sempre nessa palavra incondicional. Eu sei que você usa a palavra incondicional. O que significa a palavra incondicional? Sem qualquer requisito prévio para que este amor seja despertado. Eu pergunto para você, por que você ama a sua mulher, por que você ama seu marido? Me conta. Será que tem alguém que tem coragem de dizer? Perguntaram-me, e agora eu estou falando português mais bonito. Lá em Curitiba, Carita não veio? Não veio.
Ah, eu queria tanto. Eu soube que ela emagreceu. Eu digo, emagreceu. E você não sabe que ela está linda. Mas você acha ela assim tão linda? Eu digo, desde que eu a vi pela primeira vez. E agora está mais bonita ainda. Eu quero fazer a propaganda pública. Que fez o meu coração palpitar. Gente, ela tem qualidades que me despertou a atração. A gente gosta daquilo que é gostável. Mas o que Deus viu em nós para nos gostar? Falando sério, né? Vamos tirar as piadas de lado. Você acha que Deus viu alguma coisa razoável em você que merecesse o seu amor para com você? Se você disser que sim, eu vou dizer, procure o primeiro hospital psiquiátrico que estiver aqui por perto. Ou então você não sabe quem é você. Não pense que aquela moça que deu o tiro na cabeça do marido, esquartejou e colocou o corpo na mala e se despachou, é pior do que você e do que eu. Nós temos a tendência de achar que esse quadro dela, é um quadro extremo, mas não é. A única coisa que nos impede fazer determinadas coisas mais severas é educação com rigidez sobre valores ou religião do medo. Mas todos nós temos uma realidade íntima igual àquela. Ciúme é isso mesmo, meu filho. É isso mesmo. A minha natureza é maligna, é perversa. Eu estou numa camisa de força há muitos anos, de frustração. Eu costumo citar sempre que meu velho professor Hans Lippmann, aluno de Freud, nas suas aulas sobre a evolução da psicologia, a psicologia evolutiva, ele dizia, educar é saber frustrar. Quanto mais bem educada é uma pessoa, mais bem frustrada ela é. Se você é um bem educado, muito prazer, seu frustrado. Porque lá dentro de nós tem um monstro chamado ego, que só pode ser convencido por um poder maior. É o dia do seu poder. Que dia de poder é este? É o dia em que Deus veio fazer as contas conosco aqui na terra, assumindo a nossa rebeldia na cruz, assumindo a nossa pecaminosidade e morrendo uma morte que não era dele, por hipótese alguma, porque ele não tinha pecado. Aquela morte era minha, era sua. Mas isso não pode ser teológico, isso tem que ser existencial. Saber isso é importante, crer nisso é muito mais. A obra não é que ela começa no crer, ela começa no saber. Para que saibais e me creais, e aí entendais que eu sou Deus, e que não há outro além de mim, e que eu posso fazer esse milagre de transformar um monstro num filho do meu pai. O fato de alguém estar numa igreja não significa nada. A igreja pode ser um esconderijo de muita camuflagem de doença, de problemas. O fato de você ter sido educado dentro da igreja desde os seus primeiros dias de infância, isso não significa nada. Gato que nasce no forno não é bolo.
Aqui tem um negócio que diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo. Que povo é este? É o povo que está na igreja? Eu tenho visto muita gente falar sobre arrebatamento da igreja, como se fosse arrebatamento de uma instituição. A igreja é uma assembleia, meu povo. Essa assembleia, ela não tem placa. Ela foi emplacada com um nome: Minha Igreja. A Igreja de Jesus Cristo. E ela se reúne em vários lugares com placas diferentes, onde todos aqueles que foram alcançados pela suficiência de Cristo se tornaram o povo de Deus. Esse povo é voluntário, não de voluntarismo, não que a sua vontade tenha querido Deus, mas porque Deus o quis tanto, que aquele católico que eu sempre repito e nunca repito igual, disse: foi o teu querer que acabou conquistando o meu querer. De tanto que tu me quiseste, eu acabei te querendo um pouco. E quanto mais tu me querias, mais um pouco eu te queria. Porque o meu querer, que nunca te quer, foi conquistado pelo teu querer, que sempre me quer. E como tu não mudas e o teu querer não mudas, tu acabas fazendo o que eu te queira um pouco mais como tu me queiras, como tu me queres. Eu nunca consigo repetir do mesmo jeito, mas é isso que ele quis dizer no livro A Nuvem do Desconhecido. Mas eu quero Deus porque Ele me quis e voluntariamente Ele me faz mover o coração para Ele. Hoje, enquanto nós viajávamos no avião para cá de Curitiba, uma irmã estava falando comigo sobre essa questão da oferta, que ele vê aqui na nossa comunidade. A gente não toca muito no negócio de contribuição. Ela estava dizendo: eu gosto de ver lá, porque a gente vai em determinados lugares, nas igrejas, que é saca-rolha. E bota, e tira, e bota, e faz, e compra cadeira, e compra não sei o quê. E lá vocês botam um negócio lá na frente. Ela não é daqui, não. E diz: aquele que Deus mover. Mas foi isso que Deus fez. Oferta tem que ser uma coisa voluntária. Ninguém é obrigado. Ninguém é constrangido. A única coisa que me constrange é o amor de Deus. O amor de Cristo me constrange a julgar isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E eu não posso passar ele para trás. Outro dia eu vi uma propaganda assim: o dízimo aqui é 5%. E você pode pagar no cartão de crédito, parceladamente. Aí alguém levantou e disse: mas o dízimo não faz parte do Novo Testamento. Digo: é verdade. O Novo Testamento não dá valor a dízimo, não. Aliás, a única expressão que aparece lá é assim: vocês dão o dízimo do endro, do cominho, daquelas hortaliças, e esquecem da misericórdia, do amor. Eu queria que vocês fizessem estas coisas sem omitir aquelas. Então, só essa citação do dízimo lá. E eu quero dizer para você que o dízimo é apenas o piso por onde você deve começar, e não o teto onde você deve acabar. Aí, problema voluntário. Teve um cara lá que resolveu dar uma oferta e disse que era tudo. E não era tudo. Ele combinou com a mulher fazer
uma racha, a Safira, o Ananias e a Safira, e trouxeram uma oferta dizendo que era tudo. Se o Espírito Santo fizesse isso hoje, misericórdia, não fazia outra coisa na igreja do que funeral. Mas graças a Deus que hoje a gente pode tocar em Jesus. Não é na arca, e Ele pode curar a gente dessas coisas. Mas essa voluntariedade na oferta. A voluntariedade, olha, outro dia nós estávamos comentando sobre a questão da internet aqui na cidade, que algumas pessoas não querem vir para a comunidade por causa do comodismo. Ficam em casa assistindo pela internet, plugam. E o que a gente faz? Tira a internet de Londrina, deixa só para os irmãos de fora? Tem jeito de fazer isso? Tem, mas tira. E aqueles que são doentes, que precisam ficar em casa? E aqueles que estão com algum problema, que estão no hospital e querem participar? Eu certamente estou falando para alguns que estão lá nas suas casas, estão tendo essa dificuldade. Mas eu não quero, querido, que ninguém venha à igreja por obrigação. A comunhão é voluntária. E eu gosto de estar perto de gente. Eu não quero ficar longe das pessoas. Eu preciso do seu toque. É terapêutico, mas muito mais do que terapêutico. A minha Bíblia diz, olha, tem alguns que costumam se desviar, sair da comunidade. Mas isso não é bom. Venha ficar junto. Vamos nos tocar, vamos orar uns pelos outros. Às vezes o nosso culto é muito formal, eu concordo. Nós precisamos, não sei como o Espírito Santo sabe, eu tenho pedido isso a Ele, fazer uma revolução. Eu tenho medo de formalismo, mas também tenho medo de anarquia. E ela fala de decência e ordem, então tem que ter um equilíbrio. Eu não quero nada que seja, para mim, engessador. Mas também não quero nada que seja uma bagunça. O irmão outro dia disse assim, eu fico tão contente quando eu vou lá na hora da oração, que toca aquela musiquinha lá no fundo. E eu fico encolhidinho ali de joelhos, e abro meu coração diante de Deus, porque eu fico perturbado quando eu vou em certo lugar, e é aquele falatório ao mesmo tempo. Eu fico tão perturbado, pastor. E aí, aqui eu me sinto bem. Eu digo, eu também não gosto muito daquele barulhão, não. Primeiro porque Deus não é surdo. Ele escuta muito bem. Ele escuta o coração. Você imagina. E não tem estetoscópio. E ele escuta os pensamentos do meu coração. Antes que ele chegue na minha mente, ele já sabia. Ora, para que essa gritação toda? Não é por aí. Mas também não vamos ficar tão formais a ponto de fazer como aquele rapaz que, convertido, ele pediu ao pastor que ele ensinasse a fazer uma oração. E o pastor disse, mas minha filha, oração é coisa do coração. Mas eu vejo vocês orarem e eu não sei orar. Faz uma oração para eu orar. Aí o pastor resolveu fazer uma oração, ele botou lá num quadro, e toda noite ele chegava lá diante daquele quadro e lia aquela oração, depois deitava e dormia. Uma noite muito fria, isso é na Inglaterra. Fria daquela de matar, o quarto dele não estava com aquecimento, depois que ele estava aquecido, ele lembrou que não tinha feito a tal oração. Então ele deitado ali, olhou para o quadro e disse, Deus, o senhor não é analfabeto, leia lá e eu vou dormir. Não vamos para esses extremos. Vamos conhecer um Deus que busca na voluntariedade do homem, mas uma voluntariedade realmente com liberdade. Ontem, no casamento, eu sempre procuro fazer alguma coisa que seja marcante para os noivos, fazer acrósticos para mim, faz lembrar. Casamento é festa. Festa é alegria.
Quando aquele casamento de Caná estava na frustração, porque acabou o vinho, e vinho na Bíblia é um tipo da alegria, Jesus transformou água em vinho. E aí eu estava dizendo, eu queria deixar com vocês aqui algumas coisas que me chamam a atenção na palavra alegria, usando o acróstico desta palavra em português, que ela produz 7 realidades do que seja este amor voluntário, este amor livre. Então vou compartilhar um pouquinho disso que eu falei com os noivos lá. É alguma coisa que não me põe a cabresto. Eu não gosto de ser encabrestado. De vez em quando minha esposa me faz umas conversas assim mais que eu sinto assim, eu digo, ei mamãe, cuidado. Eu falo para ela, Dona Belinha morreu em 92. Eu não gosto também de mandar, não sei mandar. Os meus pares de ministério sabem que eu tenho dificuldade. Não sei como conciliar as duas coisas. Mas o que eu tenho descoberto é que esse amor de Deus é um amor voluntário e um amor liberto. E a primeira coisa que eu vejo na palavra alegria é que a aceitação de Deus por mim. Ele me aceita. E como diz aqui o meu irmão Philip Yancey, no livro Sinais da Graça, se você quiser depois, é um livrinho bem tremendo. Eles pegaram as 20 obras que ele escreveu e resolveram tirar umas gotas de cada pedaço dele. Ele disse, o amor forçado é de Satanás. O amor a fórceps, a obrigação, não é coisa de Deus. Deus não obriga. Deus atrai. Deus desperta. Deus faz mover de dentro para fora. Eu não quero ir num lugar que eu seja obrigado. Por nenhuma lei que não seja a lei da atração do amor. Deus me aceita, Deus aceita você. O poder dele, a voluntariedade minha, é por causa do poder dele. O dia do seu poder. Eu vou gastar tempo nisso aqui. Gente, eu estou sendo quebrado. Porque nós já vimos lá atrás, no Salmo 118, eu quero enxergar Jesus no Salmo. Lá no Salmo 118, verso 24, diz, este é o dia que o Senhor nos fez. Eu penso que o dia que o Senhor nos fez é o dia 10 de junho de 2012. Estou até voltando. 2012. Não tem nada a ver com isto. Vê o contexto do texto. Nunca use aquele texto para dizer que aquele dia é o dia de hoje. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremos e regozijemos nele. É o dia da redenção. É o dia da morte do Calvário. É o dia em que aquela pedra foi oferecida como sacrifício para toda a humanidade. Não tem nada a ver com o dia de hoje. Sim, tem a ver com o dia de hoje, porque aquele dia é um dia eterno. É um dia que envolve uma eternidade que está se cumprindo na redenção. Este é o dia do poder. Qual foi o maior poder do universo? Criar as 200 milhões de galáxias? Isso ele fez com o sopro da sua boca. Mas levar a pecaminosidade da raça inteira num só dia, custou a sua vida. E não venha com metáforas de que Deus não morreu. Satanás impõe goela dentro a força, mas Deus me aceita com amor. Amor. Amor, amor, eu amo você. Amo você. Amo o rebeldinho. Amo você. O rapaz olhou para mim depois do casamento e disse assim, quanto custa fazer um casamento com o senhor? Eu vou me casar daqui uns tempos. Queria que o senhor fizesse meu casamento. Quanto é que eu posso pagar? Digo, você não tem dinheiro, cara, para pagar.
Ele disse, é cara assim? Eu disse, muito mais caro que você pensa. Sabe por quê? Porque já foi pago. Como assim? Eu digo que ele pagou, você não paga. Ele pagou com sangue. A redenção é a liberdade. Alegria, A-L é liberdade, meu irmãozinho. Alegria é formado com o A da aceitação incondicional de Deus e da liberdade, que Ele não nos põe para fazer as coisas na base do medo, do interesse, do dever. Só tem uma coisa para fazer, vou amar você. Vou atrair você pelo meu amor. Não é amor que diz assim, se você for bem obediente, muito bem. Se você for desobediente, eu não sei qual é o dia que vou pregar um sermão sobre o inferno. Não sei. Eu estou pedindo a Deus porque já me pediram para falar e eu estou... Ou coisa pesada, falar sobre o inferno. Eu tenho uma atração de amor. É um Deus alegre. É um Deus que ama. É um Deus que aceita. É um Deus que dá liberdade. Eis que eu estou à porta. Eu bato. Quanto tempo o senhor vai ficar batendo aí? Até que alguém ouça a minha voz e abra a porta e eu entro. Ceio com ele e ele comigo. O senhor já trouxe a ceia pronta? Já, está aqui. Estou esperando que você me dê a sua ceia. E a minha já está aqui. Aquela da madrugada de Pedro, que tinham passado a noite toda pescando e não pescou nada. E quando desceu na praia já tinha peixe e pão. Quem pescou aquele peixe e aquele pão? Foi aquele que veio satisfazer a fome da nossa alma. Mas ele nos dá liberdade. Pedro, tu me amas? Ele não bota um revólver na cabeça. Ele não põe a adaga dos muçulmanos na Península Ibérica. Ou crê ou morre. Qual é a opção? Voluntariamente. Voluntariamente. Mas alegria tem um A-L-E-E-E. O que é essa palavra no lugar do E? Eu disse, eu não gosto de simpatia. Eu não estou falando de simpatia de macumba. Eu estou falando de simpatia, a mesma doença. Simpathos. É aquele que tem a mesma doença. Nós somos simpáticos daqueles que têm os mesmos cacuetes. Engraçado, que gambá cheira gambá. Você repara a panelinha em igreja, as panelinhas têm os mesmos gostos, os mesmos sabores. Quando um é crítico, os outros críticos se juntam. É como se fosse bola de neve. Não é igreja, não. É aquela mesmo, bola de neve. Junta, gruda um no outro. E assim forma a panelinha. É o simpatós. Eu sou simpático com o Valdir, pode saber, tem um problema. Ele é igual a mim, alguma coisa. Eu também não gosto do antipatós. Aí é muito estômago para aguentar esse negócio. O antipático. Como é que se vai viver? É com o empático. O que é o empático? O que é empatia? Você já viu criança jogar bola? Quando a bola pula, ela pula junto. O que é empatia? Você é ser humano, eu sou ser humano. Você é falho, eu sou falho, nós estamos juntos.
A empatia não tem a antipatia e não tem o grupo da simpatia. Ele tem o grupo da compartilhamento das nossas fraquezas e das nossas vitórias na universal manifestação de Cristo. Cristo ama o Júlio, ama Glênio. Júlio cheira pecado, Glênio cheira pecado. Mas nós somos aceitos. Empatia. A-L-E-G. É G, né? G, não senhor, é G. G é o nome da letra. G é o nome fonético. É G, gato. Ninguém chama jato. É G-H-T-O-T-O. Geugulha. G é de gratidão. Você tira isso da vida, sabe o que acontece? Vira murmuração. Em tudo, por quê? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meu Deus, é a tua vontade que eu dê graças? É. Em tudo. Mas tudo mesmo. Não tem alguma coisa que escape? Não tem. E se morrer o meu filho, o que eu faço? Choro e dou graças. Tristes, mas sempre alegres. Paradoxos. Sofrendo, mas com gratidão. Ô, gente, hoje à noite vocês vão sair daqui fazer festa. Dá para fazer? Dá para fazer, dona Vani? Ou vai ficar com essa boca de sapo? Eu maltrato muito essa velha aí, viu? Porque o amor tem essa característica de maltratar com dor. Ah, gente, deixa eu dizer uma coisa. Como eu sou ingrato. Eu não estou falando daquela gratidão menos elegante. Depois de curar 10, só um volta para dizer obrigado. Eu estou falando essa gratidão de cada dia. Às vezes eu estou comendo meu sanduíche e nem disse, Deus. Oração na festa da mesa não deve ser cumprida. Tem gente que faz umas orações cumpridas que a comida esfria. E fica contando uma série de prosa para os outros, até dizendo assim, abençoa as mãos que fizeram, faz isso, é um negócio. É gratidão a Deus, Pai. Pai, obrigado por essa comida preciosa. Eu ainda nem comi, mas pela fé eu vou aceitando aqui. Eu sou igual a Dona Maria, decidi gostar desse negócio. Um dia eu vou contar a história da Dona Maria. Agora, gratidão. Isso faz voluntariedade. R. O que será R aí? A melhor coisa que pode acontecer numa pessoa é ela ter um R, que é renunciar-se a si mesmo. Se você quer ser meu discípulo? Quero. Opa! Então eu tenho uma proposta para você. Qual é a proposta que o senhor tem para mim? Renuncie-se. E sobra o quê? Eu venho ser você e você vai se manifestar com a minha vida. A vida que agora levo na carne não faço-a por mim mesmo, mas pela vida de Cristo que está em mim. Isso é milagre, não é? É milagre. Então, renúncia. Quantas vezes você tem que perdoar o Mário Cota? Quantas vezes? Ou seja, esse não é assunto aritmético, não é? Esse é um assunto relacional. Mário, você pode tropeçar outra vez, que eu estou pronto a lhe perdoar.
É isso que nós estamos dizendo. Essa conta está paga. Essa conta está paga. Então, a pessoa me contou. Mataram meu filho. Mataram a minha preciosidade. Mas o Senhor disse que eu não tinha outra opção senão perdoar. Mas eu não tinha perdão para dar. Eu tinha doutrina na cabeça. Para perdoar, eu tenho que perdoar. Isso aconteceu comigo com meu irmão quando ele foi assassinado. Eu também não tinha. E agora o que eu vou fazer? Mas eu sou mendigo. Mendigo não custa pedir esmola. Eu não tenho esse perdão para oferecer a essa pessoa que está me ofendendo. Mas o Senhor diz que todo o que pede, recebe. E o que busca, acha. E quando bater, abre. Então eu estou aqui de mão estendida. Me dá o teu perdão para eu perdoar essa pessoa. Fica mais barato, não fica? Se você quiser sair daqui agora sem perdoar aquele algoz que está ali fazendo ferir, você vai por conta própria, porque você já sabe aonde tem. Se eu disser para você que lá no Banco do Brasil tem dinheiro para todo habitante de Londrina, 100 mil reais, para qualquer habitante de Londrina que provar que reside aqui, amanhã o banco não vai... Ixi, a fila vai... Vocês serão os primeiros a pregar. Por que no rumo do dinheiro você vai pegar logo essa importância e no rumo do perdão você não quer pegar? Eu conto mais uma história e já vamos terminar, porque eu quero continuar. Aquela menina chegou ali, naquele gabinete, lá pelos 19, 20 anos, cabelo muito longo, eu tenho um encosto. Logo na conversa. Você tem o quê? Encosto. E o que é isso aí? Você não sabe o que é encosto, não? Não. Encosto é um espírito. Ah, um espírito. E como é que ele encostou em você? Nós vamos saber hoje como é que ele encostou. Ou ele entrou pela porta que você abriu, ou ele usou um pé de cabra e forçou essa porta. Vamos ver onde é que foi nesse negócio. Como eu já sei mais ou menos a história como é, encosto está sempre ligado à culpa e à falta de perdão. Porque Satanás leva vantagem. Está escrito na minha Bíblia e na sua também. Se você não perdoar, Satanás vai levar vantagem. Eu comecei a contar a ela o abuso sexual que eu tive aos 6 anos de idade. Quando eu terminei de contar, ela chorava. E ela foi me contar que dos 8 anos até os 14, ela foi abusada pelo padrasto. E quando isto aconteceu, que ela chegou aos 14 anos, ela resolveu contar para a mãe o que estava acontecendo. E a mãe a elogiou com o nome mais sórdido daquelas mulheres que moram na periferia do inferno de que este mundo criou para elas. Não é do inferno de lá, não, é o inferno daqui. E aí ela já estava em convulsão. E eu disse, muito bem. O que você agora quer fazer? Eu quero que eles morram. Eu disse, a vingança é um prato que você come frio e cru. Eu tenho uma outra proposta para você. Essa é a proposta do filme feito pela BBC de Londres. The Son of Man, o Filho do Homem.
em que Jesus aparece no meio de uma multidão de judeus mortos por uma guerra, crianças que foram espetadas pela violência dos dominadores, mulheres que foram estupradas, que foram cortadas a barriga e colocado e costurado um gato dentro, depois de tirarem a criança. E aquela revolta, e Jesus aparece com aquela sua voz e diz assim: perdoai os vossos inimigos. Amai os que vos odeiam. Isso é violência! É violência. Sabe por quê? Porque você não pode. Ninguém pode. Isso só Deus pode. Nenhum homem pode. Você vai me dizer que Jesus é Prozac? Que Jesus é mansinho? Quando ele diz que é para perdoar o seu adversário, o seu inimigo. Não venha com essa para cá, que isso é coisa de mansidão, não. Isso aqui é o maior poder que existe na face da terra. Minha filha, eu tenho essa proposta para você. E ela disse para mim assim: isso é loucura. Eu quero que eles morram. Eu quero que minha mãe morra. Eu quero que meu padrasto morra. Eu digo, Deus também quer que eles morram. Por isso mesmo ele providenciou uma morte coletiva naquela cruz. Mas você vai ser o instrumento de levar essa morte para ele depois que você experimentar essa morte. E foi mais ou menos uns 40 minutos, não de convencimento, mas de exposição das Escrituras. Até que, enfim, eu vi uma mão estendida, dizendo, eu recebo este perdão. Você não tem? Não tem? Não tenho. Não tenho, não tenho, pastor. Eu não tenho perdão para dar para meu padrasto, nem para minha mãe. Então estira, minha filha. Estira a tua mão como homem, diga. E diga para ele, eu não consigo perdoar, eu tenho ódio, eu tenho vontade de matar, de estrangular, se o senhor pudesse. Mas, quando ela acabou de fazer a oração, ele disse que deu encosto. Não tem mais lugar. Não tem mais lugar. Porque onde tem perdão, meu filho, aí a casa está limpa. Não há 7 demônios que voltem mais para tentar possuir. Onde é que eu estava? Renúncia! Renúncia! Tem que terminar aqui, ó. R, e depois de R vem I. Alegria tem I. Eu estava falando para casamento é coisa de 2. E não sei por que essa invenção. Na verdade, casamento não é de 2, é de 3. E se você for somar de verdade, são 5. Porque é você e mais a Trindade. Porque 5 é a graça. E só isso pode fazer um casamento. Mas vocês sabem que a soma... 1 mais 1? Não. 1 mais 1? Como é que é? Deixará seu pai e sua mãe e ambos? Aí, 1 mais 1 é 1. Intimidade. Intimidade não é perda de personalidade. É simplesmente que a vida dele que está em você, e a vida de Cristo que está em você, e a vida de Cristo que está nela, se abraçam. Humberto uma vez foi fazer um curso aí, e ele chegou contando a história de um pastor que dizia assim, o Cristo que está em mim, saúda o Cristo que está em você. E agora eu quero ver o Cristo que vai criar problema um com o outro. Isso é intimidade.
Não significa que você seja perfeito, significa que o perfeito que está em nós vai fazer a obra de dentro para fora, não forçando no forceps, não retirando, mas tem um A, o último A. Eu estou falando tudo isso aqui porque no dia do seu poder, meu irmãozinho, no dia do seu poder, o seu povo, o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergido da aurora, esta aurora da madrugada, que a noite a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. O que vem de manhã? Quem é que vem de manhã? A ressurreição. Ele ressuscitou, o túmulo está aberto. O coração agora recebe alguém que veio, não como religião para botar a gente de um jeito, mas como vida, para nos fazer andar voluntariamente diante desse Deus. Sabe o que vai acontecer? É afeto. Sabe por que eu aprendi essa semana passada, com um cara que me ensinou, no livro dele, o seguinte: Senhor, não abençoa meus projetos dessa semana. Me faça estar nos teus projetos essa semana. Não são os meus, Senhor. Os meus, os teus sim. Tocar em gente chama-se afeto. Por favor. Isto são os ornamentos daquele povo que foi aceito pela graça de Deus. É um povo alegre. Vem da madrugada, vestido com santos ornamentos. Se você descobriu, eram 7. São as mesmas notas da música da pauta. São o mesmo número dos dias. São o mesmo número das cores do arco-íris. São os matizes que fazem a diferença no relacionamento. Você e eu fomos chamados para tocar em gente. Não é para meter a mão no bolso dele, não, por favor. E sacar a carteira. É para tocar na sua pele e ser parte da cura. Porque Cristo veio para isso. O dia voluntário é o dia do seu poder, quando ele estava lá naquela cruz, nos atraindo em seu amor, nos fazendo participantes da sua morte, tirando as cabreços da cabeça e fazendo-nos instrumentos dele neste mundo. Que Deus nos dê graça. Religião é uma peste. Evangelho. O que é o oposto de peste? É uma bênção. É uma bênção. Todos os religiosos que estão aqui estão amaldiçoados com a sua religião. Ela vai acabar. Sim, que maldição terrível. Maldição terrível. Todos os filhos de Deus que estão aqui vão ser abençoados com a ressurreição. E tem um bocado. Tem um bocado. Agora, eu vou sofrer a consequência do que eu estou dizendo aqui, porque eles vão se levantar contra mim. Mas é o custo do evangelho, aleluia. Você sabe que eu já tive muito medo. Eu já tive muito medo, mas agora não tenho mais medo. Eu espero que você e eu vivamos nesta voluntariedade do Senhor. Hoje à noite houve cura aqui. Não estou profetizando, não. Eu estou afirmando pela palavra de Deus. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. A palavra de Deus sara. Eu tenho visto isto em pessoas que têm sido tocadas
pela palavra libertadora. Para uns demora. Jesus fez um cuspe, mandou o cara lavar e depois ele foi, voltou e disse, o que é que você está vendo? Eu estou vendo as coisas lá. E ele teve que fazer de novo. Nem toda a cura é imediata. Tem cura que demora mais. Por isso nós vamos continuar aqui mexendo nesse Jesus do Salmo. Quando nós estávamos tratando daqueles que ele quer ser curado, eu recebi umas 12 ou 13 cartas pela internet de pessoas que foram curadas. Tanto nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, pessoas que foram libertas de traumas. Porque a palavra de Deus, ela é curadora, ela é remédio. Então, nós temos certeza de coisas que Deus está fazendo, que é tirar esse. Em mim está sendo uma bênção. Está caindo muito daquele peso. Eu vi que hoje cantaram um bocado daqueles velhos cânticos do cantor cristão. Será que dá para cantar um final? Um cântico, hein? O Rei da Glória. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.